Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Romance Entre Palavras. Eu sou a Cissa e esse podcast foi pensado para que, de uma forma simples e objetiva, eu possa despertar o seu desejo em conhecer um livro que considero especial. E hoje vamos falar do livro Rasantes, escrito por Mariana Vaz. Este é um e-book de 552 páginas, publicado em 2024 e a classificação indicativa é para maiores de 18 anos. Trata-se de um romance contemporâneo que conta a história de Renato e Cecília. E aqui eu já faço meu primeiro parênteses. O livro me ganhou com o nome da protagonista. Eu acho Cecília um nome lindo e raramente é utilizado em obras contemporâneas. Renato e Cecília se conheceram em uma escola de aviação na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. O sonho de Renato sempre foi ser piloto e se dedicava aos estudos para prestar a prova para oficial da FAB, as Forças Aéreas Brasileiras. Porém, ele e sua mãe se veem obrigados a reconstruir suas vidas em Anápolis, após Renato se envolver em uma grande confusão em sua cidade natal. Tudo porque, em uma noite qualquer, Renato, ainda adolescente, decide sair com os amigos e um deles leva como acompanhante a filha de um importante juiz da cidade. Este juiz acaba descobrindo que a filha saiu sem a sua autorização e, para se vingar dos garotos, pede à polícia que sejam detidos por uma noite. Na manhã seguinte, eles são obrigados a assinar alguns papéis que, segundo os policiais, são confissões e só assim são liberados. Dias depois, com medo dos impactos dessa ação em seu futuro, principalmente na tentativa de ingresso à FAB, Renato e um amigo decidem invadir a delegacia à procura desses papéis e, por acidente, acabam incendiando o espaço. Com medo de represária, ele e a mãe se mudam para Anápolis. Tempos depois, já aos 18 anos, Renato é reprovado nos exames da FAB justamente por descobrirem as suas ações no seu passado. E a única forma de conseguir realizar o seu sonho foi ingressar em uma escola particular de aviação como bolsista. E foi lá que Renato conhece Cecília, uma jovem de também 18 anos, filha de um importante empresário que possui uma empresa de táxi aéreos. Você pode pensar que o futuro da Cecília já estava garantido, que se formaria como pilota, trabalharia na empresa do pai até a sua sucessão, não é mesmo? Pois bem, a história não é bem assim. Primeiro, que o pai tinha um temperamento bem difícil e sempre foi muito distante da filha. Desde criança, Cecília ouvia o pai dizer que o seu desejo era ter um filho homem para dar sequência aos negócios da família. Certo dia, Cecília estava com as amigas em casa, fazendo a tarefa do colégio, quando ela entrou no escritório do seu pai para pegar mais papéis e assim concluir as tarefas que as meninas estavam fazendo. Por descuido, deixou cair e quebrar uma réplica de vidro de um avião que estava em cima da mesa de trabalho do pai, além de espalhar os papéis que estavam em cima da mesa por todo o chão. O seu pai chegou ao escritório nesse instante e ficou muito irritado com Cecília. Como castigo, a trancou no banheiro do escritório por 6 horas e expulsou as amigas de casa. Esse castigo rendeu um trauma e crises de claustrofobia que Cecília teve que lidar ao longo da sua vida. O curioso é que justamente esse trauma fez com que Cecília escolhesse seguir a carreira na aviação. Pois enquanto estava trancada e sufocada naquele banheiro, o que fazia se acalmar e controlar o seu estado emocional era uma pequena janela por onde ela via o céu azul de brigadeiro e os aviões da frota do pai passar. Para Cecília, se ela estivesse no céu, ela se sentiria calma, livre para seguir o seu destino. Enfim, agora que eu apresentei os nossos personagens principais, vamos conversar um pouco mais sobre a história. Após muito lutar, Cecília convence o pai a matriculá-la em um curso de aviação numa escola particular. Porém, ela era a única mulher da turma, o que tornava o ambiente opressor e hostil. Já Renato sofria preconceito por ser bolsista, e foi a exclusão que aproximou os dois, primeiro como amigos e depois como namorados. Renato ensinava Cecília a se posicionar em um ambiente machista e desenvolver a sua confiança. Já Cecília ajudava Renato a ser mais leve e deixar o passado no lugar dele, ou seja, no passado. Aos poucos, Cecília ganhava a confiança do pai, que permitia que ela fizesse alguns serviços administrativos da empresa, além de entregas de documentos importantes para clientes, como a própria escola de aviação.
E em paralelo, Renato buscava estágios em empresas de aviações para conseguir dinheiro para pagar as aulas práticas complementares, que lhe dariam horas de voo suficiente para, no futuro, conseguir um emprego como piloto. A reviravolta no romance se dá quando Renato é chamado na escola de aviação e descobre que a sua bolsa de estudos foi cancelada após o diretor descobrir sobre a sua prisão e o envolvimento no incêndio da delegacia. Renato acredita que foi Cecília quem o denunciou. Já Cecília descobre que seu pai nunca teve a intenção de desenvolvê-la para assumir os negócios da família e muito menos ter a autorização para pilotar os aviões da frota. Na visão do pai de Cecília, os estudos na escola de aviação era apenas um passatempo e com isso ele deixa de pagar o curso. Como se não bastasse, o pai de Cecília contrata Renato para a posição que Cecília desejava ocupar na empresa. Magoados, os dois se separam e Cecília viaja escondida até Pirassununga, no estado de São Paulo, para prestar exames para admissão na AFA, Academia da Força Aérea. Após a aprovação, Cecília sai de casa para construir um novo futuro, enquanto Renato permanece trabalhando na empresa de seu pai. 10 anos se passaram e Cecília agora é capitã da FAB, pilota caças na base de Manaus e tem o seu pedido de transferência para Anápolis acatado justamente após ter feito uma denúncia sobre assédio a uma outra mulher da equipe. Enquanto isso, Renato se torna comandante e o homem de confiança do pai de Cecília. E é aqui que fica a pergunta: será que o amor de Cecília e Renato terá uma segunda chance com o retorno dela para Anápolis? Será que eles vão conseguir superar as mágoas do passado agora um pouco mais maduros? Confesso que esse livro prendeu a minha atenção do começo ao fim. Por mais que a sua classificação seja romance, eu me vi mergulhada em um livro que é um misto de romance, aventura e uma pitada de suspense. Primeiro, porque é interessante observar que, por ironia do destino, o sonho dos dois protagonistas foram trocados. Ou seja, os planos iniciais de Cecília era pilotar a frota do pai e futuramente assumir os negócios da família. E Renato tinha o sonho de se tornar um piloto de caça, que hoje é a profissão de Cecília. A pesquisa da autora sobre o mundo da aviação faz com que o leitor se conecte profundamente com a história. A riqueza de detalhe nas descrições das cenas técnicas, como por exemplo os procedimentos de preparação dos aviões comerciais, os de caça, feita pelos pilotos, planos de voo, treinamentos para manobras, enfim, eu me senti a parte dessas cenas. E para mim, esse é o diferencial do livro. É gostoso ler uma obra que você sente o comprometimento do autor para entregar o melhor material ao leitor. Lembra que eu disse que o livro é uma mistura de aventura e suspense? Pois bem, na minha opinião, isso fica por conta dos personagens coadjuvantes. Quando eu comecei a ler o livro, eu me assustei com a quantidade de personagens coadjuvantes e fiquei com medo da conta não fechar, sabe? Mas pelo contrário, durante o livro eles vão se entrelaçando ao enredo e o quebra-cabeça vai se encaixando, não fica pontas soltas e todos têm a sua importância na história. Na minha opinião, os personagens coadjuvantes dão um ritmo eletrizante à história, que traz essa sensação de aventura e suspense. Para quem gosta de livros com uma pitada de hot, com certeza vai adorar a leitura. Tem muitas cenas picantes entre os dois. E é claro que eu não poderia deixar de citar o pano de fundo desse romance, o pioneirismo de mulheres em postos predominantemente ocupados pelo sexo masculino. No livro, Cecília foi a primeira mulher a pilotar um caça. E aí, lendo o livro, eu me lembrei do pioneirismo de outras mulheres que, ao longo da história do nosso país, também tiveram que romper preconceitos e hoje abriram portas para outras mulheres. Entre elas, eu posso citar a Berta Lutz, que viveu entre 1894 a 1976. Ela foi bióloga e uma das primeiras mulheres a atuar no campo da ciência no Brasil. Temos também Enedina Alves Marques, que viveu entre 1913 a 1981 e foi a primeira engenheira negra no Brasil, formada em engenharia civil em 1945. Trabalhou em grandes projetos no Paraná. Já Maria Quitéria foi a primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro, lutando na Guerra da Independência em batalhas realizadas lá na Bahia. Aliás, você sabia que para que ela pudesse lutar nessas batalhas, ela se vestia de homem?
E finalizo com a tenente-coronel aviadora Carla Borges, nascida em 1983 e é a primeira mulher a pilotar um caça na Força Aérea Brasileira. E além disso, é a primeira mulher a pilotar um avião presidencial. Aliás, você sabe que no Brasil temos apenas 2% de mulheres pilotando aviões? A lista de mulheres pioneiras é imensa e em vários segmentos profissionais. Então, fica o convite para você conhecer as histórias de mulheres que abriram os caminhos para nós. Aliás, na atualidade, mulheres continuam quebrando barreiras e eu fico pensando quanto essas mulheres e as suas antepassadas tiveram que se moldar a esses ambientes machistas e opressores, reprimir as suas essências em busca de um espaço que é seu, é nosso. Afinal, o lugar da mulher é onde ela quiser. Bom, eu espero que você goste dessa leitura, assim como eu. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!